Jornadas com Cristina Long. Boa tarde, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre as características da pessoa bem-sucedida. Então fica ligadinho aí. Vamos antes ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, eu tenho 3 programas aqui na Rádio Mundial, terças às 7 da manhã, quartas às 18 e sextas às 19. E eu vim falar hoje, nesta tarde, para vocês sobre pessoas bem estruturadas, pessoas que mandam bem na vida. São aquelas pessoas que conseguem. Será que você é uma destas pessoas? Que características você precisa ter para ser uma pessoa bem estruturada e também conseguir coisas que outras pessoas conseguem? Você fica ali desejando, fica pensando em como conseguir. Essas pessoas que conseguem, elas têm uma estrutura específica emocionalmente falando. E eu vou te ensinar hoje a ter essa estrutura. Então, fica ligadinho aí. Gente, a pessoa que é estruturalmente emocionalmente estruturada é uma pessoa que manda bem, ou seja, são pessoas que como característica principal elas conseguem o que elas desejam, são pessoas que estão bem consigo mesmas, são pessoas que não ficam dependentes dos outros. Então, por exemplo, uma das características destas pessoas é que elas não tentam ficar agradando aos outros, elas agradam a si mesmas, elas não se preocupam em ser boazinhas ou bonzinhos para que os outros cuidem delas, para que os outros deem pontos positivos para elas. São pessoas que se pontuam sozinhas. Então, essa é uma outra característica que é bastante interessante. Outra característica é que elas não perdem tempo e elas não se incomodam com o sucesso dos outros. Olha que interessante, são pessoas que se estruturam por si mesmas. Elas não ficam, por exemplo, olhando nas redes sociais, procurando saber o que está acontecendo com os amigos ou com as outras pessoas, ou mesmo com as notícias. As pessoas bem resolvidas emocionalmente, elas simplesmente seguem a própria receita, o próprio protocolo. Elas realmente não se preocupam nem um pouquinho, pessoal, com o que está acontecendo à volta delas. Muitas vezes essas pessoas são tidas até como egoístas, mas elas não são egoístas, elas são estruturadas, é diferente. Então, para o outro que quer ser visto, quando você olha uma pessoa estruturada, pode dar essa impressão que a pessoa não liga, mas não é que ela não liga, ela sabe o que ela quer, ela não perde tempo, por exemplo, bajulando ninguém, é uma pessoa que busca, que é responsável por si mesma. Outra característica importantíssima das pessoas bem resolvidas emocionalmente é que elas se responsabilizam por 100% do que acontece com elas. É isso mesmo, pessoal. Isso significa o seguinte, que são pessoas que quando acontece algo errado na vida delas, o que acontece? Elas mesmas olham para aquilo e elas se organizam para consertar aquilo sozinhas. Elas não ficam muito dependentes dos outros, não. Principalmente emocionalmente falando. Então, elas não ficam dependentes da aprovação do outro, do olhar do outro, da ajuda do outro. Essas pessoas que conseguem, elas passam por cima disso. Pode reparar, gente, todas as pessoas bem-sucedidas, elas se viram, elas descobrem, elas buscam informações, elas chegam onde elas desejam porque elas cavam esse resultado.
Então, as pessoas que não são bem-sucedidas muitas vezes olham para uma pessoa estruturada, bem-sucedida e acredita que a pessoa tem sorte. Sorte não existe desse jeito. Sorte é algo que você, na verdade, atrai, mas quando você está pronto. E aí, facilita a sua vida. Então, o que acontece? Quando você estiver bem estruturado ou estruturada, emocionalmente, você vai começar a atrair facilidades. Aí isso pode ser considerado sorte. Então, gente, é o seguinte. Pessoas bem resolvidas emocionalmente mandam bem na própria vida. São responsáveis pela própria vida. Elas conseguem ir muito longe. Muito, muito, muito longe. Outra característica dessas pessoas é o seguinte, elas não ficam presas ao passado. Elas resolvem o passado. Então, quando algo acontece na vida dessas pessoas que não foi bom, e, gente, pessoas bem resolvidas e pessoas que conseguiram coisas importantíssimas e interessantíssimas na vida, elas tiveram muitas vezes o passado conturbado, complicado, elas não tiveram nem sempre um passado simples e fácil. Elas simplesmente resolveram se estruturar. Elas simplesmente resolveram, principalmente, deixar este passado para trás. Elas aprendem com o passado. E elas não ficam repetindo erros o tempo todo. São pessoas organizadas. São pessoas que conseguem ir muito além. Outra coisa, outra característica. Estas pessoas, elas não são vítimas. Elas não são vítimas da sociedade. Elas não são vítimas da crise, elas não são vítimas do trânsito, do mau humor do amigo, da amiga, do trabalho, elas não são vítimas dos imprevistos, né? São pessoas que quando o leite derrama, elas pegam um pano, limpam e tá tudo certo. Elas não ficam lá se lamentando porque o leite derramou, elas não ficam lá se lamentando porque não aconteceu do jeito que elas queriam. Elas simplesmente assumem aquilo rapidamente, se responsabilizam por aquilo. Muitas vezes não são nem coisas delas, mas para que elas não percam tempo, essas pessoas simplesmente fazem o que tem que fazer e elas começam, assim, a ter uma vida cada vez mais rápida. Por quê? Porque você para de perder tempo com quem faz você perder tempo. Então, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa bem resolvida, que tem, às vezes, ao lado dela, uma pessoa que é mal resolvida, ela muitas vezes, até para não criar um conflito, até porque ela entende que o outro ainda não consegue, ela mesma vai e faz, ela mesma vai e resolve. Então, essa é outra característica importante. São pessoas que fazem acontecer. Elas descobrem como, elas buscam informações. Gente, são pessoas que buscam informações nas fontes corretas. Não adianta buscarmos informações nas fontes erradas. Não adianta você perguntar para alguém que não é bem sucedido. Geralmente, no nosso meio, né? No meio que a pessoa vive, o que acontece? As pessoas que estão ali, elas têm um certo patamar emocional e até financeiro. Então, se você quer passar deste patamar, você vai precisar conviver com pessoas diferentes. Por quê? Porque assim você vai ter exemplos diferentes, assim você vai ter situações diferentes na sua vida, assim você vai conseguir ir muito mais longe. Agora, se você buscar as informações na mesma fonte de sempre, você vai obter sempre as mesmas resoluções, as mesmas informações. E isso não vai levar você a um lugar muito longe. Então, outra característica importantíssima das pessoas que mandam bem, que são emocionalmente super resolvidas, que conseguem coisas fabulosas nas próprias vidas, é isso, são pessoas que buscam informações longe. Longe, que eu digo, pode ser um livro, pode ser até a internet, pode ser estudos de casos de sucesso. Essas pessoas, elas buscam informações. Então, por exemplo, se você for uma dona de casa que está frustrada, que isso é muito comum, chega muitas donas de casa lá no consultório, muito frustrada, e essa frustração está te consumindo, em vez de você continuar olhando para essa frustração, você vai precisar entender que você vai precisar fazer um movimento. O movimento significa simplesmente você sair de onde você está, ou seja, você fazer coisas diferentes do que você faz hoje, mesmo que seja na própria casa. Mas se você começar a se movimentar aos pouquinhos, começar a estudar, buscar informações novas, começar a fazer coisas diferentes,
com certeza a sua energia muda, com certeza as coisas à sua volta começam a ter resoluções diferentes, resultados diferentes, e você vai começar a mudar sua vida. E claro, se você quiser ir muito, muito mais além de onde você está, você vai precisar aprender como. Prestem bem atenção, aprender como. Não é um milagre, nós não nascemos sabendo. Então, pessoas que se estruturaram emocionalmente, conseguiram grandes resultados nas próprias vidas, elas descobriram como. E se elas não sabiam antes, elas buscaram informações, elas fizeram cursos, elas leram a respeito, elas estudaram. Entendam que não é um milagre, é simplesmente um movimento. E este movimento qualquer pessoa pode fazer. Está mais que provado que quando a gente observa as histórias de sucesso de algumas pessoas, que a gente nem acredita que a pessoa conseguiu tal façanha na própria vida, se a gente observar, muitas dessas pessoas eram iguais a você, iguais a nós. Pessoas que simplesmente um dia resolveram mudar. E a partir daquele dia elas começaram a tomar atitudes diferentes, começaram a buscar informações diferentes, começaram a ter movimentos diários diferentes na própria vida. E isso fez uma grande mudança na vida delas. Gente, ser estruturado emocionalmente não é algo que acontece naturalmente, é algo que a gente pode buscar. Claro que tem pessoas que são mais estruturadas emocionalmente, mas essas pessoas, geralmente, elas tiveram uma base estruturada, pais estruturados, uma família estruturada. Agora, não significa que se você não teve essa base estruturada, você precisa continuar sendo vítima da situação e ficar se lamentando pelo que os outros tiveram e você não teve. Não, você pode simplesmente decidir mudar. Depende só de você, não depende de outras pessoas, depende de você. Gente, eu trabalho com as pessoas lá no consultório, eu sou terapeuta há 20 anos e eu tenho um processo terapêutico que chama-se, que eu trabalho justamente para estruturar as pessoas, para renovar emocionalmente as pessoas. Nesse processo, que ele acontece ao longo das 10 semanas, de 10 semanas, pode ser feito inclusive via Skype, eu tenho bastante sucesso com as pessoas travadas, com pessoas com traumas, com pessoas que tiveram grandes problemas na vida. Por quê? Porque eu me especializei nisso. E o que eu vejo lá é o seguinte, que essas pessoas elas não conseguem ir além. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar o que elas precisam fazer. Elas estão presas a um sentimento, ou elas estão presas a algo que aconteceu, ou alguma situação que está acontecendo. E é tão interessante porque quando essas pessoas descobrem que elas têm sim um poder interior próprio, porque elas nem sabem onde está esse poder geralmente, quando elas descobrem que elas podem sim ser o que elas desejam, elas fazem uma grande mudança na vida. E como que eu faço isso? Eu trabalho com hipnose, trabalho com a programação neurolinguística também, trabalho com uma técnica que chama-se Arolo-Tifar, que é uma técnica energética que é fabulosa, que faz uma grande diferença na vida da pessoa. Eu tenho também todo o aconselhamento, quando preciso, dos anjos e dos mentores. Para quem não me conhece, eu tenho um livro que saiu pela editora Alfabeto ano passado, já está na 2ª edição, que chama-se Anjos e Mentores. Lá eu conto a minha história desde criança com os anjos e os mentores. Agora, no consultório, eu uso técnicas científicas. Por quê? Porque emocionalmente, a mudança que a gente precisa fazer é emocional. Então, não adianta a gente querer trabalhar com a espiritualidade se as suas emoções não estão bem resolvidas, se você não está bem estruturado, não sabe como fazer, não sabe como se organizar. Então, ao longo desse processo de 10 semanas, as pessoas chegam lá e eu ensino elas a se organizarem emocionalmente e trabalho com essas técnicas, reprogramando as emoções delas, reprogramando tudo que está dentro de você e que você não consegue fazer diferente. Porque as pessoas muitas vezes elas sabem que elas precisam fazer, mas elas não sabem como, ou elas sabem e não conseguem. Então eu reprogramo emocionalmente você, eu vou reprogramar emocionalmente você para que você consiga. Gente, são só 10 semanas, é um trabalho muito interessante. Olhem lá no meu site, cristinalong.com.br, está lá os depoimentos, lá no meu site tem tudo, tem todas as informações sobre os meus atendimentos,
o meu canal no YouTube. Inclusive, eu disponibilizei há pouco tempo no meu canal no YouTube um curso que fala sobre radioestesia radiônica para você usar consigo mesma, para você facilitar a sua vida. É só você se inscrever lá no meu canal, que chama-se Cristina Long. Então, gente, fazer a mudança, ela precisa... fazer a mudança é fácil. É mais fácil do que você imagina. Você só precisa compreender uma coisa, que se você não conseguiu até agora sozinho, é porque você não está enxergando algo que é muito importante. Então, quando você chegar lá no consultório, eu vou te mostrar o que você precisa ver, entender, e eu vou fazer essa mudança com você de dentro para fora. Pessoal, anota aí o meu WhatsApp, manda um oi pra gente, nós vamos te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, lembrando que é 0 operadora 11. 969657748, e o telefone lá do consultório, você pode ligar lá agora, minha secretária está lá para te atender, é 4327-4301, repetindo, 4327-4301. Gente, para quem procurar aí no site cristinalong.com.br, lembrem que Long se escreve Longhi, então cristinalong.com.br. E hoje nós estamos falando sobre pessoas emocionalmente estruturadas, pessoas que mandam bem, pessoas que conseguem ir além, pessoas que vão muito longe nas próprias vidas. Estas pessoas têm muitas características interessantes, e uma delas é justamente assumirem aquilo que elas querem. Elas assumem os aprendizados que elas precisam ter. Elas olham para si mesmas e elas sabem, elas conseguem enxergar que está faltando algo, elas conseguem perceber que elas ainda não sabem, que elas ainda não conseguiram. Elas não tentam se enganar, elas são muito verdadeiras consigo mesmas, elas não perdem tempo. Então, é muito interessante, elas observam, elas estudam, elas descobrem como e elas assumem esse como. Eu sempre falo nos meus programas, aqui na Rádio Mundial, sobre a diferença de uma pessoa bem estruturada e de uma desestruturada, dando como exemplo a história lá do comerciante e do empresário bem-sucedido. O comerciante é aquela pessoa que tenta fazer o melhor que ele pode, acorda cedo, faz de tudo, sabe um pouquinho de tudo, mas ele está sempre ali no vermelho ou está sempre ganhando somente para pagar as contas, não sobra. Ele tem um grande sonho de fazer a vida andar, de fazer a vida crescer, de virar um grande empresário. E ele tenta, ele é uma pessoa muito esforçada geralmente, mas ele só consegue ir até este ponto. Ele se auto-sabota, não percebendo o essencial. E qual é a diferença dele para uma pessoa estruturada, ou seja, para o empresário? O empresário, ele descobre como. O empresário é aquela pessoa que quando tem um problema na empresa, ele vai estudar, ou ele tem o telefone de quem sabe. Ele, na verdade, não tenta fazer sozinho o que ele não sabe. Diferente do comerciante, porque o comerciante, ele tenta fazer tudo. Ele é o operador de marketing, ele é o caixa, ele é o carregador, ele é o faxineiro, ele é o comprador, ele é o vendedor. Gente, não dá para ser assim. Pode reparar que em grandes empresas tem cada departamento específico com pessoas que mandam bem naquele comando, não são pessoas da família, porque o comerciante, ele tenta ajudar todo mundo, ele quer ser bonzinho, porque ele acredita que ele vai ganhar uns pontos de alguém. Então, ele tenta ajudar todo mundo, ele põe todo mundo lá, todo mundo desestruturado, todo mundo que não sabe exatamente o que faz, na grande maioria dos casos, e é por isso que aquele comércio não vai muito para frente. E o que ele precisaria fazer? Ele precisaria estruturar esse comércio de uma forma diferente. Primeiro é ele mesmo, descobrindo como fazer. Ou seja, a diferença entre um e outro é que o empresário descobriu como ir além, tirou as próprias travas emocionais, descobriu como resolver as questões do próprio negócio, descobriu como fazer a grande diferença na própria vida e na vida de todo mundo. E o comerciante, ele está tentando sem saber exatamente como. Essa é a grande diferença. Então, você também pode fazer uma grande diferença na sua vida e parar de ser a pessoa que
está no limite, que não vai muito além de onde você já foi, que consegue, mas consegue pouco, mas que tudo é com muito sacrifício. Você está, na verdade, desestruturado emocionalmente, você não sabe lidar com as situações, você não sabe lidar com as pessoas. Quando você chegar lá no consultório, ao longo destas 10 semanas, eu vou te estruturar de dentro para fora e eu vou te ensinar ferramentas, técnicas poderosíssimas de como fazer as coisas. As pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, Cristina, aquilo que você me ensinou fez uma grande diferença, já mudei um monte de coisas. Elas também chegam para mim e falam assim: nossa, eu achava que eu sabia, mas eu faço tudo ao contrário. Então, é justamente esta a questão. Você precisa entender que você precisa entender como fazer o que você precisa da forma correta. E se você não está tendo resultado na sua vida, se você continua frustrado, se você mais um ano está igual, está desejando, mas está igual, significa que você não aprendeu como ainda. Existe uma fórmula toda específica para a gente fazer as coisas. Não é algo que você tem que fazer de qualquer jeito, tentando de qualquer jeito, ou tentando desesperadamente. Você precisa entender que existe uma fórmula. Gente, ao longo dessas 10 semanas, nós vamos fazer um progresso gigantesco na sua vida. Porque eu dependo de você chegando lá no consultório. O resto eu faço ali com você, mas se você não chegar lá, eu não tenho como te ajudar. Você precisa entender isso, que você pode ser quem você quiser, mas que tem um preço para isso. O preço é você justamente disponibilizar a si mesmo para aprender, para buscar as informações, para ouvir e para fazer a estrutura mudar. E essa estrutura ela pode ser mudada de um modo muito mais simples do que você imagina. Então, pessoal, anotem aí o nosso WhatsApp, manda um oi pra gente que nós vamos te mandar as informações. 0 operadora 11 9696577748, 9696577748, ou você liga lá e fala com a minha secretária no 43 27 4301. 43 27 4301. E pessoal, eu quero deixar um recadinho para vocês, um convite. Mês que vem, dia 21, estarei indo ao Peru, Machu Picchu. Convido você, então, a vir fazer essa viagem comigo. Lá nós vamos fazer uma viagem fabulosa. Eu vou acompanhar você desde o Brasil. A energia de lá é fabulosa, é um lugar que você deveria ir com certeza pelo menos uma vez na sua vida. A viagem está super facilitada, nós vamos fazer vivências, eu vou estar disponível para conversar com você durante toda a viagem. É uma viagem maravilhosa. Então, nós temos ainda 2 lugares. Então, dá tempo de você correr lá no site jornadas.tour.br e fazer sua inscrição. Então, está lá as informações dessa viagem nesse site, jornadas.tour.br. Tem também lá no meu site, ou se você quiser me manda no WhatsApp, que eu te mando as informações. Lá nesse site tem as informações da viagem ao Peru, da viagem à Índia e da viagem ao Egito também. Então, jornadas.tour.br. Tudo depende de você. O que você quer fazer é possível, o que você deseja também é possível. Você só precisa compreender que para você fazer essa grande mudança, essa grande diferença na sua própria vida, você vai precisar fazer um movimento. O movimento justamente é sair de onde você se encontra emocionalmente, porque quando a pessoa não acredita dentro dela que ela pode ser o que ela deseja, ou que ela pode ter esse direito de ser o que deseja, ela não consegue nada. É autossabotagem. Então, o que acontece? A pessoa fica presa. Quando a pessoa fica presa, ela não consegue. Ela vai simplesmente ficar sempre na mesma. Então, pessoal, é muito importante fazer essa mudança. Depende de você. Então, vamos lá, vamos fazer essas 10 semanas que vão mudar a sua vida. Olhem lá nos depoimentos, cristinalong.com.br, você vai entender do que eu estou falando. Então, de novo, os meus telefones, 0 operadora 11 969657748, repetindo, 969657748 e 43 27 4301. E é isso, até o próximo programa amanhã. Boa tarde. O programa Jornadas tem o patrocínio da